Olá, eu sou Nino, pastor sênior da Igreja Evangélica Tempo das Águias, localizado no Bairro Alto, em Curitiba, Paraná, e eu quero compartilhar uma palavra que veio ao meu coração nesta manhã. Faz alguns dias que eu tenho acordado com algumas canções que Deus tem me dado e também com alguns versículos da palavra de Deus. Ontem mesmo acordei com um versículo que está em Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. E nessa manhã eu acordei com um versículo que na verdade eu não sabia se eu estava sonhando ou estava tendo uma visão, o qual está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, que talvez você já conhece, e esse versículo é um versículo muito maravilhoso, porque é uma promessa para nós, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu estive pensando, irmãos, muito acerca desse tema, sobre crer, sobre acreditar, sobre confiar, porque fato é que nós vivemos num país que é laico, num país onde a grande maioria, a grande massa são cristãos, mas onde ainda nós vemos que as nossas atitudes elas não foram mudadas totalmente de acordo com a palavra de Deus. Quando nós vemos Paulo falando aos Coríntios, quando nós vemos Paulo falando aos Efésios, Paulo diz bem assim: serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo carregava consigo essa bandeira dizendo: eu carrego uma identidade e essa identidade é uma identidade de santidade. Paulo batia no peito e falava: a santidade é o meu estilo de vida, e por isso então ele convidava as pessoas para serem seus imitadores como ele era de Cristo. E eu pergunto, será que nós todos nós temos sido imitadores de Cristo? Será que nós temos isso em nosso coração, essa palavra crer, como não só apenas algo que eu sei que existe Jesus, mas que a minha crença não é baseada nas minhas práticas? Quando nós olhamos para o dicionário Aurélio, a palavra crer significa que é tomar por verdadeiro, tomar para si, acreditar com todo o seu potencial, crer que tudo vale a pena por algo que aquilo que eu digo, que eu acredito. E será que nós temos tratado assim com Cristo? Quando nós falamos acerca de verbo transitivo direto e transitivo indireto, nós vemos que essa palavra crer significa confiar em algo. Confiar e depositar toda a minha confiança, andar segundo os seus passos, afeitar como verdadeiras palavras de manifestações, é seguir e caminhar todos os dias acerca daquilo que eu confio. E quando eu confio em algo, eu não negocio aquilo que eu confio, muito pelo contrário, a minha fé é tão convicta que faz com que as minhas ações se tornem um espelho, se tornem uma realidade acerca daquilo que eu creio. Na Bíblia, no Evangelho de João, o verbo traduzido por crer é muitas vezes seguido da palavra grega que significa crer, que significa em, que crer é a obra que Deus quer de nós. João 6,29. Quando nós permanecemos na palavra de Deus, na palavra da salvação, na palavra de Jesus, quando nós o amamos e quando nós guardamos seus mandamentos, sabe o que nós fazemos? Nós nos entregamos por inteiro. Nós não cogitamos, nós não negociamos nada daquilo que nós cremos, mas nós somos convictos. Quando nós olhamos para o povo muçulmanos, eles acreditam tanto naquilo, vamos em bombas, que eles morrem pelaquilo decreto. Eles morrem por aquilo que eles acreditam ser. Será que nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Será que você literalmente está disposto a morrer por Jesus? Crer no grego significa pisteu. A palavra crer deste versículo significa no original grego para pensar. Será que eu tenho parado para pensar? Para pensar, para ser verdadeiro, para confiar? Será que eu tenho parado e tenho vivido uma vida nesse estilo, um estilo verdadeiro, um estilo de confiança, um estilo que não tem sombra de variação? O sentido etimológico, ou seja, sua raiz etimológica do verbo peito, que é do grego, transmite a ideia de ser persuadido totalmente a viver umas verdades de maneira indiscutível, ou seja, eu não discuto acerca daquilo que eu creio, é inegociável, eu não troco, eu não vendo, mas eu sigo uma linha de pensamento com estilo de vida traduzido nas minhas maneiras e nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu jeito de andar. Ou seja, se outrora eu vivia por saber que existia Jesus, mas as minhas atitudes não eram igual a dele, então isso eu não cria. Eu falava que cria em Jesus, mas eu bebia, eu roubava, eu mentia, eu tinha atitudes que não condiziam com a minha crença.
Mas quando eu estou falando em crer, o qual a palavra de Deus está dizendo para nós é totalmente diferente. Como diz nesse versículo, a igreja primitiva, Atos 16, 31, e essa igreja do primeiro século realmente vivia isso porque ela cria literalmente nas suas atitudes. Ela está dizendo no crer é andar segundo aquele o qual eu digo que eu creio. Então, se eu creio em Jesus, eu ando de acordo com os seus passos. E o que Jesus era? Se não santo. Se ele era santo, ele almeja nada mais nada menos que eu também seja santo. Nós falamos muito, mas perfeição só no céu sim. Mas a Bíblia fala assim, seria perfeito como eu sou perfeito, seria santo, como eu sou santo. Então não significa que eu vou ser totalmente um perfeitinho, mas que todo dia estou na busca de uma perfeição. E se eu não tenho essa busca de ser perfeito, significa que então eu não estou nem aí. Então significa que eu não creio literalmente. Então eu preciso saber que crer é diferente de saber. Saber é diferente de crer. Eu posso saber que existe Jesus, eu posso saber da sua história, eu posso saber do seu sofrimento naquela cruz, no Gólgota, no Calveira, no Calvário, aonde você quer, no Monte Calvário, como você quiser, mas se eu não ando como ele anda, se eu não vivo em obediência, significa que eu não creio. Então eu preciso entender que saber é diferente de crer, pois saber eu poderia dar exemplo aqui que eu sei que eu vou morrer, mas que você vai morrer, mas agora crer envolve confiança, envolve entrega, envolve busca. E isso tudo é movido por uma fé verdadeira, uma fé que não se questiona. Quando eu sei que vou morrer, é diferente de eu crer, porque se eu falar eu creio que vou morrer, quer dizer que eu estou me entregando à morte, e não é por aí. Agora, eu saber que vou morrer, eu sei que um dia isso vai chegar na minha vida, e como todos nós sabemos que nós vamos um dia partir deste lugar, isso é óbvio. Agora, crer no original, na palavra, na etimologia da palavra, crer significa se entregar por inteiro, se entregar todo o estilo de vida teu particularmente, deixar que as suas vontades não sejam mais suas, porque Jesus falou bem assim, se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E será que nós temos negado as nossas vontades? Será que nós temos negado a nós mesmos, nossos desejos, todos eles? Todos eles? Quando nós fizermos isso literalmente, nós podemos falar bem assim, eu creio. E a palavra de Deus está nos convidando para crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E talvez você pode falar, mas eu creio. Mas se você crê e as suas atitudes não condizem com a sua crença, significa que você não crê. Não, eu creio em Jesus. Mas se o teu estilo de vida é perverso, desculpa, mas você não crê. Se o teu estilo de vida é contrário de Jesus, você precisa rever os seus conceitos. Porque a palavra de Deus diz, através do livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, que tu crês que há um só Deus, fazes muito bem. Também os demônios creem e o estremecem diante dele. Ou seja, até os demônios creem, mas não obedecem, apenas estremecem. Mas muitos de nós que falamos que creem não estremecemos. Por quê? Porque não obedecemos e temos a oportunidade de obedecer. E eu quero convidar a você a obedecer a esse Deus, a entregar sua vida a Ele, reconhecendo Ele como teu Senhor e o Salvador da sua vida. Talvez você fale bem assim, mas eu fui criado e eu tenho livre-arbítrio, Deus me deu esse livre-arbítrio, mas eu queria convidar você, eu queria encorajar você a não ter mais livre-arbítrio. Como um dia eu orei e falei, Senhor, Deus me livre de ter livre-arbítrio. E quando você é convicto disso, você abandona o teu livre-arbítrio para deixar que alguém muito mais poderoso, todo sábio, possa conduzir os seus passos. Então hoje mesmo, queira literalmente crer de todo o teu coração, entregar o teu livre-arbítrio ao Senhor Jesus. Porque com certeza Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para nós. Ele falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas eu vou preparar um lugar para você. E o Senhor tem um lugar preparado para nós, porque Ele nos ama, mas Ele espera que a gente venha viver aqui na terra, porque quem vai ser salvo um dia no céu
já não é salvo naquele dia, mas começa a ser salvo aqui na terra. E Deus está te convidando para que você possa crer de todo o teu coração a Ele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua família, que você possa bater no peito e viver dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém.